No episódio de hoje, a collab Mulheres Imobiliário com Prop Talks, para que vocês entendam a importância da diversidade para o ambiente criativo, para o ambiente inovador. A nossa convidada nessa conversa é a Vitória Erendi. Vicky, obrigada por estar aqui conosco. Uma honra. E meninos, obrigada pelo espaço, pela nossa colaboração. Jota, mais um episódio do Prop Talks. Episódio especial hoje, hein? Foi invadido pelo Mulheres A Imobiliárias. gente está até em cadeiras diferentes hoje do que a gente está acostumado. Eu estou me sentindo diferente aqui, porque o meu lugar sempre é o lugar que ela está sentada e o seu é sempre esse aqui. Pois é. Mas, diferente dos outros episódios, a gente tem o prazer de receber uma convidada como a Vitória Erendi, que vai trazer a visão dela sobre liderança feminina, muito do que a Elisa já trata dentro do Instituto Mulheres Imobiliário. Elisa, Vitória, obrigado por vocês estarem aqui. Bem-vindas. Obrigada. Prop Talks é de vocês hoje. É bom né? forçar a sentar em cadeiras diferentes, né? Pois É um é. exercício importante. Fazer essa provocação, né? Muito boa a sua colocação, Elisa, porque essa analogia que você fez das cadeiras, né? Nós estamos acostumados a olhar o mercado imobiliário na figura masculina. E os homens sempre ocuparam o espaço de tomadores de decisão, sempre ocuparam o espaço daqueles que fazem o mercado. E você traz esse tipo de colocação. Trocaram-se as cadeiras, as mulheres hoje estão à frente dos negócios. E a sua convidada, não é a nossa, a sua convidada hoje ocupa uma cadeira de liderança. É isso mesmo. E é nesse lugar que eu quero começar te perguntando, Vi. Eu conheço mais a sua trajetória, mas quero que você compartilhe com a nossa audiência. Porque eu sei que você já ocupou cadeiras em empresas multinacionais, como a Tegra, empresas nacionais, como a Iven, mais recentemente uma estrutura de uma operação familiar, que é a Artes. Mas ao longo da sua jornada profissional, que você vai detalhar mais para a gente, é notório uma tendência sua de liderança na contramão do que a gente enxerga hoje, especialmente para mulheres, como muito bem colocado no último relatório da McKinsey, chamado Women in the Workplace, que mostra uma crise de liderança. Mulheres fugindo do cargo de liderança por uma série de questões. Pela múltipla jornada de trabalho não remunerada e invisibilizada, porque assumir compromissos profissionais vis-à-vis a não equidade salarial, muitas vezes é uma decisão que não fecha a conta, se a gente for colocar no papel quanto custa toda a minha estrutura para ficar trabalhando, às vezes a conta ela realmente não fecha. E você foi na contramão. Eu quero te ouvir da sua trajetória e a sua decisão de investir na sua carreira. Então vamos lá. Primeiro quero agradecer o convite, uma honra estar aqui com vocês. Já era fã do Prop Talks, então estar aqui agora é memorável para mim. Bom, vamos lá. Eu comecei minha carreira na Gafisa, depois passei pela Five, pela Tegra, pela Iven, pela Alphaville e hoje estou na Arcos. Dentro de todas essas empresas, eu tive a oportunidade de ocupar cargos e eu fui subindo aos poucos na minha carreira, tendo cargos muitas vezes um pouco mais generalistas. E eu acho que as mulheres têm também esse papel de conseguir assumir essa multiplicidade de funções, né? Durante muitos momentos, eu encarei esse desafio de falar, puxa, e esse é um desafio até um pouco mais recente na minha carreira, de pensar, estou chegando num momento que eu preciso escolher entre a carreira e a vida pessoal ou não, né? Porque acho que isso é uma coisa, é a decisão talvez mais difícil que a mulher enfrenta dentro do mercado, né? E quando eu comecei a minha carreira eu não tinha essa visão, eu simplesmente queria agarrar todas as oportunidades, fazer tudo que era possível. E eu posso dizer que eu passei por empresas que eram zero machistas, e eu acho que empresas zero machistas nem se discute o papel da mulher, isso nem é um tema. Simplesmente não existe. Tá todo mundo igual, todo mundo ocupa os mesmos espaços, e não necessariamente existem mais mulheres na liderança. Naquele momento talvez não, ou talvez sim, mas não tem essa questão. Empresas mais machistas precisam ter políticas para colocar mulheres, para abrir oportunidades, para discutir esse papel. É um outro processo, né? Então, ao longo da minha carreira, eu lidei diversas vezes com isso, mas sempre tentei encarar
sem me colocar num papel vitimizado ali, né? Do tipo, tem assédio, tem situações em que você não consegue falar numa reunião, você tá numa reunião com mais 10 homens, ninguém nem ouve sua voz ali no meio, ninguém nem olha pra você. Acho que a gente já passou por isso diversas vezes, né? E aos poucos você vai mostrando ali que você tem seu papel, você tem seu espaço, você consegue conduzir, você tem sua bagagem, sua sabedoria e tudo mais. Então, basicamente, e aí em diversos momentos eu tive oportunidades, na verdade, que me trouxeram esse lugar de intraempreendedorismo dentro de diversas empresas. Não sei se foi uma coincidência ou se de fato notaram que eu poderia ocupar esse papel, e eu acho que nesse momento isso também tem muito a ver com as mulheres terem essa capacidade de assumir diversos papéis, né? E aí essa escolha também é muito difícil, porque a gente quer assumir esse monte de papéis, a gente pode, eu acho que a gente pode, mas a gente quer, então vem com um baita peso. Então eu fiz uma escolha, eu tenho 35 anos hoje, eu há 5 anos atrás fiz a escolha de congelar óvulos, porque eu não sabia em que momento eu queria ser mãe. Falei, puxa, talvez eu possa ter à minha disposição aqui a tecnologia, que hoje em dia me permite fazer isso. Tá lá congelado, se por acaso eu quiser ser mãe mais tarde, eu tenho essa segurança aqui, né? Acho que isso é uma coisa que também é super pouco falada, na verdade. E devia ser mais divulgada. Assim como a menopausa, assim como o puerpério, assim como uma série de questões que são do ambiente feminino e que não são discutidas. Mas a decisão de congelar óvulos é uma decisão que muitas mulheres hoje passam porque a gravidez está cada vez mais tardia. Exatamente. E na verdade eu acabei congelando até porque eu descobri por um acaso num exame que seria mais prudente congelar naquele momento. Nem foi porque então agora eu vou congelar porque eu vou pensar em depois, né? Assim, e aí naquela época eu divulguei muito para as minhas amigas e para outras pessoas no ambiente de trabalho, para outras mulheres, e incentivei elas a fazer isso. Descobri que tem empresas, Mercado Livre, outras, que até subsidiam esse processo. É um processo que tem um custo financeiro considerável, subsidiam isso para a mulher, né? O que é super interessante e faz parte dessa questão do planejamento que a gente não pode ignorar na nossa carreira, né? A gente tem um momento aí que a gente sabe que no momento que a gente engravida, a gente acaba ficando um pouco mais parado, um pouco mais distante, muda, ou no mínimo distribui um pouco o foco, né? Aquele foco que é 100%. Tem um estudo recente da Cláudia Goldin, a vencedora do último Nobel da Economia, que mostra que a maternidade coloca a mulher em desvantagem em mais de 10 anos no âmbito profissional em relação ao homem, né? Então, tem até um gráfico que mostra a maternidade, ela distancia a mulher da evolução da carreira. As mulheres, elas perdem promoções, elas ganham menos pós-maternidade, em contrapartida que os homens são promovidos e acabam tendo maior exponencial na carreira. Então, o impacto, ele é brutal para a mulher. Claro que existem exceções, claro que existem empresas que não vêm dessa forma, mas olhando do ponto de vista global, ainda mais com os estudos, né, como a economista Cláudia Goldin fez e premiada que foi, não dá para a gente ignorar. Não dá para não ver esse dado. Então, é uma decisão muito séria, ela impacta a nossa vida. Será que vocês pensaram nisso, homens do Prop Talks, quando vocês resolveram? Você não, Jota, que eu sei que você não é pai. Mas quando você foi pai, será que você pensou no impacto que isso traria para a tua carreira? É uma pergunta bastante interessante, porque para o homem, a maternidade não influencia tanto na carreira masculina do homem. A mulher tem o filho, entende-se que ela vai cuidar, entende-se que ela vai dar todos os cuidados, o homem vai chegar à noite em casa, vai pegar o bebê no colo, vai ficar feliz ali, vai pôr para dormir em algum momento, e no dia seguinte as coisas voltam à normalidade. Isso é um perigo, Jota, hoje para a sociedade moderna não conseguir trabalhar esse tema da maternidade relativo ao homem também. O homem tem o papel importante, não de ajudar as mulheres, mas a obrigação de dar todo o suporte que a mulher precisa em todo esse momento. Nós estivemos no Soma, o evento que a Elisa realiza anualmente, só que dessa vez foi diferente, foi o Soma Day. E Elisa, vocês levaram para o palco o tema maternidade, que foi colocado para Luca Toni.
onde ela trouxe a vida dela em torno do tema. E ficou claro para todas as mulheres que estavam lá, Jota, que é algo muito sensível. Que o homem não reconhece a maternidade. O homem não dá valor à maternidade até que a maternidade comece a provocar o homem. Nós não somos provocados pela maternidade. A maternidade é algo das mulheres, não é algo dos homens. Falta a nossa participação, Jota. Você que um dia, eu espero de verdade que você seja pai um dia. E que não demore. Eu também. Mas assim, trazendo a bola para você do jeito que a Elisa trouxe para mim, eu vou trazer ela quadrada para você. De que forma você tem visto esse tema hoje de carreira, mulher, maternidade e todos os problemas que envolvem isso dentro dessa nossa concepção de Prop Talks, né? A Elisa até falou, quando a gente estava fazendo o conteúdo antes, que nós temos muito menos mulheres falando no Prop Talks do que homens, né? E a gente aqui quer ter pessoas que falam de inovação, de tendência, de mudanças, enfim, né? A gente quer, independente de quem sejam, né? E é difícil a gente ter opinião em um lugar em que a gente não vive. Então é difícil ter opinião sobre algo que não é do dia a dia masculino, né? E acho que isso é um primeiro passo também, que as pessoas estão muito acostumadas a dar opinião sobre tudo hoje, mas às vezes dão opinião de coisas que elas nem imaginam. Então eu aprendi ao longo dos últimos anos a não ter opinião para tudo, justamente porque eu não sei, não vivencio. Não tem como, né? Mas eu acho que o mundo está numa mudança interessante de momento, porque até pouco tempo atrás era ensinado, treinado que o papel do homem era esse, de trabalhar e levar dinheiro para casa. Eu acho que a sociedade como um todo foi moldada para isso, né? Você tinha o papel de prover financeiramente a casa. Então, acho que não era nenhuma opinião minha, assim, não era nenhuma questão de se achar mais ou menos. Esse era o papel. Quando a gente vê as mulheres cada vez mais bem-sucedidas, é o repensar de ser esse meu papel de ser o dono do dinheiro, ele não é mais o tão necessário, porque não sou mais só eu o dono do dinheiro. Acho que a gente está vendo uma mudança nisso. Eu sei que não é tão rápida, infelizmente, ela ainda é em construção, apesar de que também, em percepção minha, eu estou vendo que o nosso mercado ele já está tendo muitas mulheres liderando, diferente do que era quando eu entrei, muito diferente. Eu entrei em 2011 no mercado. Eu tinha, talvez na minha imobiliária, trabalhei na maior imobiliária de Porto Alegre, que estava ascendendo, talvez tinha uma gerente, uma diretora, duas. A maioria das mulheres ou era a secretária ou a menina do RH, né? E esse era o teu, a menina do RH, a menina do jurídico, do marketing. E hoje a gente já vê, inclusive, as incorporadoras, quem mais vende imóveis são o ranking normalmente é completo por mulheres, tanto no cargo de direção quanto no cargo de venda. Não ali, só em vendas, né? Acho que a nossa história é de incorporadora, Sim. né? Minha e da Vitória. A gente sabe que qualquer incorporadora, eu falo, a minha frase é que a força motriz é feminina. Vic, qual que é o reflexo disso em termos de negócio? Você citou que você já teve empresas mais machistas, se você quiser descrever um pouco quais são as características dessas empresas, e empresas que são mais inclusivas, ou seja, que o assunto da pauta feminina nem faz sentido ali, porque até podemos usar um termo mais meritocrático, que se bem que eu tenho ressalvas para usar meritocracia na nossa sociedade. Mas quais são as diferenças que você vê no resultado dessas empresas? Porque isso tem um impacto no resultado. Tem um impacto no resultado, tem um impacto na retenção de pessoas, principalmente. Acho que isso faz uma diferença brutal. Muito bom. E pessoas, hoje a gente sabe que é o principal ativo de qualquer empresa, né? Sem dúvida. A empresa mais machista que eu trabalhei, eu vi muitas mulheres reclamando e saindo por este motivo. Né? Você pode descrever pra gente o que é uma empresa machista? O que torna uma empresa machista? Ou por uma situação... É um ponto muito tênue, porque é o seguinte, é a brincadeirinha numa reunião, o fato de ter menos mulheres na liderança pode ser uma falta de exemplo, pode, mas o que aconteceu nesta empresa? Teve uma mulher no conselho, colocaram uma mulher no conselho, meio que para cumprir o papel de tinha que ter uma mulher no conselho. Ticar aquele item da agenda, Isso. né? Eu nem fazia parte do conselho, nada disso, nunca. Mas a fofoca de corredor ali que corria era que ela estava lá cumprindo cota e que a participação dela era pífia, assim, sabe? Não tinha nenhuma, não acrescentava nada.
E aí o que eu presenciei foi meninas da minha equipe, mais jovens que eu, tendo aquilo como exemplo e falando, poxa, mas então por que tem? Era melhor não ter, né? E assim, aí acaba depondo contra, né? Acaba indo contra. Essa mesma empresa tinha uma política de o compliance, o RH e tudo mais. De vez em quando eu chamava, algumas meninas me chamaram uma vez, perguntando se achava que era uma empresa machista, o que podia fazer para mudar. Então tinha essa discussão, todo mundo sabia que era uma empresa machista, como que fazia para mudar. Tinha o elefante na sala. Tinha o elefante na sala, mas ninguém fazia nada para tirar ele de lá também, né? Entendi. Discutia-se que ele existia, mas ninguém fazia uma coisa muito concreta para tirar ele de lá. Aí eu acho que tem dois caminhos. Tem uma coisa que é top-down, a alta liderança tem que ter uma visão que não tem que estar em pauta a questão do gênero. Perfeito. Para quem vai ascender na carreira, para quem não vai, para quem vai ocupar determinado cargo ou não, né? E aí tem outra que está na base, na minha visão. E que aí a gente vai entrar numa outra pauta que eu acho interessante a gente falar, que é sobre a educação no mercado imobiliário. Exato. Que a gente nem tem, né? Quase. Isso é verdade, em nenhum nível. Exato, em nenhum nível. Sim. Então, eu acho que aí tem os dois lados, né? Trabalhar com a turma que está na alta liderança para tentar desmistificar isso de alguma forma. E é bem difícil porque nessas empresas mais machistas, essa alta liderança em geral é ocupada por homens mais velhos e tudo mais. É um pouco mais difícil de quebrar. Mas se a gente conseguir quebrar na base, em quem está vindo por baixo, eu acho que é um caminho. Acho que é um caminho. Mas você já é de uma geração, né, millennial, é uma geração que já transformou o setor. A geração millennial mudou a estrutura do mercado imobiliário. Ela também não muda a estrutura dentro de uma corporação? Como é que você vê a questão muda. geracional? Eu acho que sim, acho que muda. Aí eu acho que a gente também está sendo bem favorecida pelo espírito do tempo, né? Pelo zeitgeist. É o espírito da época, acho que é um jeito mais claro de falar. Porque hoje em dia não cabe mais um cara fazer uma piadinha machista numa reunião, entendeu? Ou cabe cada vez menos, né? Hoje em dia, você não vai conseguir mais contratar uma mulher talentosa que tá cheio, porque ela não quer trabalhar numa empresa machista. E ela vai saber que é machista porque as redes sociais estão aí, porque ela vai mandar uma mensagem no LinkedIn para uma outra mulher que já trabalha lá e perguntar como é, né? Então, tudo isso essas informações estão disponíveis. Então, isso vai começando a mudar a realidade aos poucos. Eu enxergo dessa forma. Acho que tem esses dois caminhos. Em termos de resultado, produto, resultado, lucratividade, você consegue enxergar diferenças entre essas empresas? Não tenho dados tangíveis sobre isso, Li, mas eu acho que em termos de longevidade, de longo prazo, de consistência dessas empresas, Sim. eu tenho certeza que as empresas que têm essa política de realmente meritocrática com os devidos disclaimers dessa palavra, elas são mais longevas e elas estão mais propensas a ter resultados melhores no longo prazo. Sim. Sem dúvida. Até por uma visão, o mundo acho hoje que não cabe mais se ter uma visão míope das coisas. Exatamente. A gente está tão aberto em muitas mudanças que é necessário até por uma questão de sustentabilidade de qualquer negócio, que você tenha uma visão ampla. Acho que antes era muito mais focado no business e tinha essa visão de quem entendia de business era um homem. Então até que, eu lembro que na primeira vez, quando a gente gravou o episódio da Elisa, eu estava conversando com o Zanotto, a gente estava falando que tema a gente vai falar e tal, e eu lembro que eu falei, cara, ignorando, né, o fato de que a Elisa tem o instituto que é espetacular, a pessoa, Elisa, entende tanto de mercado imobiliário em todas as esferas que a gente poderia falar sobre vários temas. Eu falei para ele, eu acho que deve ser um próprio desafio, muita opinião minha, assim, eu falo muito isso quando eu converso com mulheres do mercado, que você tem duas coisas que você tem que levar. Falar do tema de mulheres no mercado, ao mesmo tempo que você fala da sua especialidade do mercado. Claro. Quando, na verdade, né, e foi o que eu falei, eu traria a Elisa, você agora aqui, para falar do mercado imobiliário. Que é o que a gente vai fazer agora. Mas é porque fica essa coisa, ainda precisa muito falar disso, né, de mulheres no mercado, sendo que a especialidade, né, da sua e da Elisa, da Vicky, o nosso gênero, né? é o mercado imobiliário. Sim. Então a gente pode, e foi muito legal isso que a gente deu, cara, a gente pode falar de incorporação, de arquitetura, de visão de mercado, de tendência de mercado, porque é um especialista no mercado imobiliário. E
a gente tem essa visão, mas eu acho que o mercado precisa olhar essa discussão assim, pô, eu vou falar sobre um tema, quem são as pessoas, independente de quem seja, para falar desse tema, né? Porque até às vezes eu já vi discussões assim, falando, não, mas aí as mulheres vão falar só do tema mulheres. Foi assim, porque precisa falar ainda disso, mas eu gostaria que a gente tivesse uma mesa para a gente falar só de mercado imobiliário, né? Por causa, acho que ainda tem dessa visão de que não, os homens falam de negócio e as mulheres falam de outro tema. Acho que o mundo não cabe mais isso. Tá aí puxando esse gancho, precisa de visões amplas de mercado, de vivências diferentes. Olha a velocidade que o mundo está mudando. Se for só um jeito de pensar, você já acabou o seu negócio já. Mas tem um parênteses aí. Duas coisas importantes. Você fala com toda lucidez que assim ainda precisa falar. Eu acho que isso já é um negócio que não precisava mais ser falado. Os homens já deveriam tomar a consciência de que as mulheres participam do nosso mercado de forma muito ativa. E elas geram mais resultados que os homens, fato. Basta, todas as palestras que a gente dá, por onde a gente passa, todo homem diz, não, na minha equipe, quem mais dá resultado são as mulheres. Mas sobre isso também posso acrescentar. A Arcos, a empresa que eu trabalho hoje, o nosso CEO, se você perguntar para ele, ele vai dizer, a gente tem mais diretoras mulheres, né? A diretoria é composta por mais mulheres do que homens hoje em dia. E ele fala que prefere trabalhar com mulheres. Aí vem o segundo ponto, Vicky, que eu queria colocar, que você me complementou, ou eu vou te complementar, não sei. Mas assim, duas coisas. A primeira é, só trazendo um pouco mais desse primeiro ponto que eu trouxe. Aí você pergunta para os homens, por que na tua empresa não tem mulheres em cargo de liderança, então? Eles ficam sem resposta. E num segundo ponto que eu ia trazer é o seguinte... Eu tive por duas oportunidades, a Elisa sabe disso, em duas empresas nas quais eu trabalhei, que a minha equipe, as equipes que eu montava eram majoritariamente femininas. E eu era questionado, mulher na tua equipe? Você está contratando mais uma mulher na tua equipe? Poxa, mas você já tem no marketing, você já tem isso, naquilo, mais uma mulher na tua equipe? É mesmo? Então, até mesmo dentro do nosso mercado, os homens, quando eles querem que as mulheres estejam com eles são questionados. Mas por que de tantas mulheres na tua equipe? E eu sempre fui um cara que colocou mais mulher em equipe. Porque a mulher... Não, a mulher, ela tem, na minha visão, ela tem mais sensibilidade aos fatos. Ela enxerga de forma diferente o mercado que a gente está. Ela, muitas vezes, se preocupa com coisas que o homem não se preocupa. Então ela está ali para realmente mostrar que ela é capaz. São visões diferentes que precisam estar junto. São complementares. Até porque a gente não está falando aqui de excluir nenhum homem. A gente está falando aqui só de incluir a mulher e te dar as oportunidades iguais. Você falou que a gente não deveria falar sobre isso, mas o último relatório recente, saiu essa semana agora, dá conta que o desequilíbrio salarial ainda ele está tão afastado que vão demorar 131 anos para a gente conseguir chegar numa equidade salarial se a gente não fizer nada a respeito. Então, é uma distância tão grande, tão brutal, que muitos desses, às vezes, homens que falam, não, mas a minha equipe, né, vou citar a tua empresa como exemplo, mas não estou dizendo que acontece isso lá. Muitas vezes falam, não, mas a minha equipe tem muitas mulheres, as diretoras são mulheres. Será que tem equidade salarial? Será que existe um equilíbrio na remuneração, por exemplo, nos bônus da tua equipe comercial? E muito disso é questionável, porque muitas vezes isso acontece em desequilíbrio, porque historicamente na sociedade isso sempre se deu desta forma, e nunca ninguém parou para questionar e falou, não, mas peraí, essa mulher está vendendo mais, mas ela está ganhando menos. E isso acontece muito ainda, né? Isso acontece. Não só no nosso mercado, mas num contexto global. Então tem essa pauta. Então, assim, ainda precisamos falar sobre isso? Infelizmente, sim. Porque, infelizmente, até hoje, recentemente, eu recebo ligações de pessoas que sofreram assédio e me ligam porque não sabem para quem ligar. Então, isso acontece. Isso é do dia a dia. Gustavo sabe quando eu recebo uma denúncia, quando eu recebo alguém que está sofrendo algum tipo de ameaça, etc, etc. São N situações que o nosso mercado ainda vive. Então, eu adoraria não precisar mais ficar falando sobre isso, né? Mas a gente ainda tem uma problemática aqui para resolver, né? Ainda temos um elefantão dentro da sala.
Mas, Vicky, eu queria voltar para o tema da tua construção de carreira. Porque eu acho que você falou muito dessas lideranças que são inspiradoras, que vêm e tal. E nesse âmbito, né, de novas empresas, e a Acres é uma empresa bebê, né? Tem 4 anos. Foi uma grande conquista também na sua trajetória profissional você assumir esse cargo. Sim. Como foi a decisão por assumir esse cargo? E a pergunta, acho que mais polêmica é, e agora? Você está com 35 anos, né? O que vem pela frente com essa sua visão intraempreendedora? Bom, a decisão de assumir o cargo, na verdade, foi uma decisão puramente profissional, é um super desafio bacana de desenvolver, né? Eu tenho 2 frentes lá dentro, eu toco a parte de desenvolvimento de incorporação, então a gente tem um land bank muito grande, eu desenvolvo os nossos produtos imobiliários, toco toda a parte do desenvolvimento de produto, aprovação, projeto, enfim. E a outra frente, expandir a nossa empresa aqui para São Paulo, para outras áreas, né? Então eu toco incorporação e novos negócios. Como conciliar esse momento com desafios pessoais? Como vocês sabem, eu acabei de me casar, tive a honra de ter essas 2 lendas do mercado imobiliário no meu casamento. Eu fui no casamento dela. Maravilhoso. Eu fui junto com a Elisa. Pois Que é noiva deslumbrante. E aí a gente se coloca com aquele então, indagação, aquele desafio clássico da profissional mulher. O que a gente faz agora, né? Eu tive uma carreira ascendente muito rápida. Sim. E eu vou ter que, talvez agora, dar uma segurada e falar, puxa, vou aqui estabilizar, né? Mesmo, óbvio, continuo tendo todas as minhas atribuições e tal, só que a gente é uma empresa enxuta, eu tenho um cargo com diversas responsabilidades e eu vou ter que dar uma segurada se eu quiser engravidar, né? Então, é um super desafio e isso precisa ser trabalhado aos poucos dentro de toda a empresa, né? Com a minha equipe, com o meu CEO, enfim, com todo o ecossistema que isso está envolvido, né? Para que, inclusive, se torne uma situação um pouco mais natural para as próximas que virão, né? Sempre. Não digo que vai ser necessariamente um desafio, mas é natural que seja de alguma forma, tanto para mim quanto para a empresa, porque são alguns meses aí que a gente vai ter que ir. Em algum momento você pensou em empreender por conta desse seu momento? Uma pergunta. Olha, já pensei sim. No momento, assim, o que eu sempre busquei na minha vida foi estabilidade. O desafio de empreender traz essa instabilidade. Você sabe muito bem. Eu estou nessa desde 2017. Exatamente. Acompanhei de perto isso tudo. Então, nesse momento eu quero tranquilizar, assim, me manter nesse nível estável para ter essa oportunidade de cuidar da minha família, de olhar um pouco mais para esse lado, mas eu não posso deixar a peteca cair na minha empresa. É claro. Então, essa coisa de novo de todas as exigências que caem sobre a mulher, né? E a gente estava falando agora há pouco sobre a história de será que a gente quer essas exigências todas? Eu posso dizer hoje do papel de quem ainda não é mãe e pretende ser, porque eu quero. Sim. Mas eu acho que é uma pergunta que muitas mulheres se fazem, principalmente depois que as crianças nascem, né? Quero tudo isso? Não quero? Né? Como é que funciona isso tudo? Mas aí eu vou trazer um outro ponto, talvez seja um pouco polêmico. A gente gosta. Eu queria saber se quem está ouvindo esse episódio, se em algum momento precisou pensar a respeito, seja independentemente do gênero, né? Se é homem ou mulher, comenta no episódio ou compartilha com o seu comentário se você precisou refletir sobre isso ou se é a primeira vez que você parou para pensar, né? Sim, é um ponto super importante. Eu acho que a gente estava falando agora há pouco da questão dos papéis, né? Que assim, não muito tempo atrás era esperado que o papel do homem era o papel do provedor, do cara que vai trabalhar, e da mulher vai cuidar da casa, dos filhos e tudo mais. Eu acho que hoje, talvez a mulher tenha mais possibilidade de escolher se ela vai trabalhar ou se ela vai cuidar dos filhos do que o homem. Quantos homens vocês conhecem que ficam em casa trabalhando, cuidando dos filhos? Você conhece, Elisa? Não. Nessa configuração que a Vitória está dizendo. Porque eu estou sugerindo, né, um homem que fica ali só cuidando da família, dos filhos e leva no judô, na natação, na escola, e a mulher vai ser a provedora, né? O 100% do tempo do homem em casa. A escolha dele seja fazer isso. Que a escolha dele seja fazer isso.
Acho que sobre esse Muito ponto raro. de vista, a mulher tem mais. Olha, eu tô gostando porque assim, Muito raro. toda hora que tem uma pergunta polêmica, a gente tá numa chuva absurda aqui, vocês estão vindo Caiu de um fundo. trovão. Tem vindo um trovão. Então, quando vocês estão escutando esse nosso DJ aqui tocando trovão, é como tem um assunto polêmico nesse episódio. Isso é efeito sonoro. Natural, efeito sonoro natural. Então trouxemos a naturalidade para dentro do podcast. Exato, Sonoro natural. exato. Boa. Mas a Arcos é uma empresa nova, né? 4 anos, você falou, né? 4 anos. Que desenvolve empreendimentos imobiliários em terrenos próprios e buscando agora expandir. Como é? A gente fala muito de inovação, de tendência, tecnologia aqui dentro. E a maioria das pessoas, empresas que a gente... Maioria não, porque a gente fala muito startup também, mas ou são negócios tradicionais que estão inovando, ou são startups, PropTechs, que nasce na veia da tecnologia. Agora pensando em uma empresa nova, que está no mercado tradicional, que desenvolveu um empreendimento imobiliário, como é a visão de vocês, e acredito que boa parte do desafio, de fazer diferente? Porque né, você tem lá os terrenos em Tamboré, que tem Alphaville, né, tem muita coisa já desenvolvida. Como é essa visão da empresa e essa liberdade de fazer diferente para um negócio que é novo e naturalmente precisa fazer diferente? Sim. A gente tem uma oportunidade que eu acho que é brilhante. Que no site de vocês fala muito isso, né? E por isso que eu achei muito legal o discurso do site ali. A gente tem um land bank muito grande na mesma região. Então, a gente está desenvolvendo um distrito. Quantas Legal. incorporadoras têm a chance de desenvolver um distrito? Muito legal isso. Muito Nenhuma, gente. Então, e ver isso nascendo do zero, participar da concepção disso, é um negócio, assim, de dar arrepio, né? E, assim, com quem trabalha com isso. Tô arrepiada falando, inclusive, porque legal. é assim... E a gente tem como nosso valor muito forte, princípio muito forte, trabalhar com arquitetura de qualidade. Muito bom. E isso é uma coisa muito difícil de encaixar num custo de hoje em dia, né? O custo Desafio. de obra, principalmente com o desafio do limite do preço. A gente está numa região que não pega o preço do Itaim, Não, você tem lá o Demo, você tem outras questões Exato. que São Paulo não tem. Então, a gente trabalha ali uma margem, na uma margem moeda muito ali, curta. exato. É uma margem Mas a muito- gente tem conseguido fazer isso acontecer porque os terrenos já faziam parte do nosso land bank e porque a gente faz um trabalho ali super organizado, com processos e tudo mais. E aí é isso que a gente tem que fazer diferente. E isso é uma coisa que não tem ainda em Alphaville e aqui em São Paulo muito menos, porque já é uma cidade super consolidada. Então a gente está desenvolvendo um distrito do zero. Tem uma folha em branco que... folha em branco. E o que vocês estão Tá. implantando em termos de conceitos de Smart City nesse lugar? Boa. Nessa visão de projeto? Trazendo elementos de mobilidade fundamental, tá? Centro de comunidade, que eu já conversei com vocês Isso, sobre a isso. gente esteve lá recentemente, isso é um ponto legal da gente tocar também, né? Porque essa coisa de criar o lugar, criar a comunidade, é fundamental para as pessoas. Como a gente está criando um lugar quase do zero ali nas nossas áreas, é quase tudo reserva. Tem muita reserva lá. Tem. Então, todos os empreendimentos estão entremeados na reserva. Então, não está ocupado. A gente precisa criar um lugar. A gente precisa levar as pessoas para lá e terem esse senso de pertencimento, de comunidade. E aí a gente vai levar um conceito que a gente tem até aqui na House, né? Que as pessoas pertencem a esse local, aqui criam no uma Instituto Mulheres comunidade. Imobiliárias. Exato. Então, acho que isso tem tudo a ver com o que a gente fala aqui. E isso também é, de uma certa forma, uma inovação para aquela região, né? Porque aqui em São Paulo a gente fala de criar uma comunidade no prédio, num condomínio. Lá a gente está falando de criar uma comunidade num distrito e que está do zero. Criar o valor do lugar. muito Você bom. sabe que a gente Isso. estava no evento, né, do Soma Day que a gente fez agora em Curitiba. Quem abriu o evento foi a Valéria Bechara, sócia e fundadora do escritório Jaime Lerner. E ela falou algo que foi muito bonito de escutar e muito interessante de refletir sobre. Porque ela falou, o tijolo em cima de tijolo tem o mesmo valor do metro quadrado em qualquer lugar do mundo. O custo do tijolo em cima do tijolo, ele é o mesmo. O que dá o valor do metro quadrado é o lugar. E o urbanismo, ela como urbanista, arquiteta urbanista, falou da importância de você dar valor para o lugar. Como é que você cria como é que você dá valor para o espaço?
O lugar tem que virar um endereço. Então, acho que o desafio hoje da Arcos é criar um endereço. Exatamente. Não é criar uma arquitetura... Claro, a arquitetura é bonita, ela vai fazer parte, é importante. A solução arquitetônica é fundamental. Mas como é que você cria um endereço? Qual que é o desafio hoje de criar um endereço para essa área tão gigante que vocês têm? Sim, sim. Dentro de um lugar, Alphaville, né, que é eu acho que o Jota conhece bem a região, pode falar disso melhor do que eu. Eu comecei a empreender em Alphaville, eu sou meio dinossauro, que eu não mercado. Não deixa o Você Jota conhece falar. antes de mim. Não deixa o Jota falar o que ele acha de Alphaville. Olha, o meu primeiro lançamento em Alphaville foi o More Alphaville, no 18 do Forte. Não tinha nada ali, foi o primeiro prédio do 18 Chegou, do era Forte. tudo mato, Elisa. Dá pra dizer Literalmente, não, literalmente mato. Não tinha nenhum prédio naquela região que tem ali, o prédio da Rainha, Sim, né? sim. Depois foi o primeiro lançamento, não tinha nada. E a gente tinha que criar um endereço. Eu tive esse desafio lá atrás, né? De criar um endereço para aquela região, Vertiville, tinha acabado de ser loteado aquele lugar, da família Melão. Enfim, então tinha toda uma história ali envolvida. Então, eu sei que o desafio de criar um endereço, ele é gigante. Como é que você está lidando com esse desafio no seu dia a dia? Então, Muito e bom. ainda também, ainda no ponto do Smart Cities, né? Tem essa questão da mobilidade, de criar a comunidade, criar o lugar. Então, a gente está tentando criar ali, imprimir, fazendo diversos estudos para imprimir identidade a esse lugar, Bom. né? Então, o que une as pessoas para estarem naquele lugar? É isso, a gente está tentando traduzir nos nossos empreendimentos, nos nossos projetos, e aí O que une as pessoas? a gente sabe o que levaria, aí a gente volta para uma pergunta antes, né? O que leva as pessoas a irem para aquele lugar? A gente entende que é a proximidade com a natureza e a valorização do espaço como projeto de arquitetura, como a Tá. qualidade do empreendimento que a gente está entregando. Eu acho que são essas duas coisas, né? Quem vai para lá, a gente entende que vai por isso. Então, são coisas que a gente vai valorizando. A gente está criando um espaço de experiências agora, dentro do nosso espaço Arcos lá, uma sala interativa que vai mostrar tudo isso para os clientes, enfim, é todo um conceito que vai abraçar o cliente, né, de forma integral, para que ele entenda tudo que ele vai viver ali dentro. Esse desafio de criar um lugar, a gente precisa entender o que gera valor para o cliente ali. Muito bom. Porque lançar um empreendimento no nosso Freire para consolação, fácil, né? desculpa, você já Nasceu tem vendido. Exato. Vendido. Exatamente, Né? Você tá em São Paulo, na rua mais nobre de São Paulo, você vende, você coloca o metro E quadrado. a gente já conseguiu começar, né? A gente tem o Vista Alta, nosso primeiro empreendimento lá foi um sucesso. Sim. Foi 80% vendido, Boa. foi brilhante, né? Projeto da FGMF, é um condomínio de casas. Num lugar que, assim, como ele foi o primeiro, tem uma escola ali do lado. Claro. Um desafio que eu enfrentei muito no passado, claro que eu tô falando de uma época que o mercado imobiliário ainda panfletava, ainda se panfleta, né? Mas tinha aquele bonecão de pôster, né? Lembra Homem daquela Seta. época, O Jota nem viu isso na vida dele. Eu vou te falar que lá em Alphaville, lá na padaria, ainda tem panfleto lá ainda. lá também. ainda. Ainda tem os panfletos lá. Pega uma havaiana, a outra você busca no stand, as estratégias para levar. Meu Qual Deus que- do quais céu. são Não, as isso é bom, hein? Pessoal que tá ouvindo aí, ó. Bem Pega só bem. Dá um par da Dá Havaiana, um par da havaiana, a outra dá um pé, né? Dá um pé e... Meu Deus. Olha Mas aí, hein? quais as estratégias hoje que vocês usam para levar para esse endereço? Porque é um lugar também um pouco distante do eixo, Sim, né? sim. E claro que você consegue hoje fazer muita coisa online, mas eu acredito que a decisão também de compra, ela precisa acontecer dentro de uma experiência local. Quais são as estratégias hoje que vocês têm utilizado? A gente transforma isso num ativo para o cliente. Tá. Tirar ele da realidade do caos urbano e colocar ele num lugar que é de fácil acesso. Você está ali a 10, no máximo 15 minutos da Castelo, do primeiro acesso de Alphaville, e chegar num lugar que está rodeado por mata, empreendimentos ali de no máximo 16 metros de gabarito. A gente só tem casas e prédios baixinhos, então essa relação do pedestre Escala é com uma a escala é maravilhosa, entendeu? Então, tudo isso a gente entrega esse valor para o cliente, dizendo para ele, olha, você vai sair do centro urbano caótico, mas você não vai perder todas as facilidades que você tem. Da onde vem aqui teu em cliente volta. hoje? Vocês conseguem mapear? Sim, a gente tem clientes de Alphaville e do entorno ali, Carapicuíba, Jandira, algumas coisas, Osasco, um pouco ali em volta, mas isso é um pouco menos. E as mulheres, como E é a que elas gente estão representadas? Tomando decisões, né? Sempre. Sempre.
sempre. Eu adoro lançamento. Lançamento é o momento mágico do nosso mercado, né? Maravilhoso. E aí chega a família lá, tudo mais, a criançada correndo, e põe a criançada na brinquedoteca, tal. E ali, assim, não se toma nenhuma decisão. Nem o homem toma decisão. Não Quem toma, é decisão, impressionante, né? Sempre. Esse negócio de criar endereço, eu acho muito legal isso, porque isso vale para qualquer, acho que para qualquer, é um insight para qualquer incorporador, não só quem está fazendo e precisa, é o desafio muito maior, formar um endereço que não é tão visto, mas até para quem lança em lugares consolidados, porque hoje em dia lançar um prédio por lançar, claro, né, o exemplo, você lança num lugar que todo mundo quer, naturalmente vai vender, mas é uma concorrência tão grande que a gente tem de lançamento hoje que não é só um prédio mais, não é só um nome de condomínio. É Gustavo tem uma história lugar, interessante, né? Porque Jardim das Perdizes, quando você ainda estava na Tecnisa, era era uma área, uma várzea ali, né, da Barra Funda. E a Tecnisa conseguiu criar um endereço, ela conseguiu criar um bairro, sim. hoje desejado, né? Inclusive a comunidade judaica adotou ali como sendo um endereço de fato. Então, naquela época, como é que foi trabalhar essa Tu lembra, Zanos? Lembro, pô. Pra mim, são 12 anos atrás, né? 12 anos atrás. Mas eu peguei o Jardim das Perdizes no conceito. Me lembro o conceito. Nós tivemos muitas e muitas conversas com os sócios todos daquela área para tentar entender o seguinte. Bom, nós vamos entregar um bairro para a cidade de São Paulo. Mas para entregar um bairro para a cidade de São Paulo, o que a gente precisa entregar? Não é só fazer 5, 6 torres residenciais, uma de hotel, uma comercial. A gente precisa entregar valor para aquela região, que era uma região, como a Elisa falou, era um descampado, era um buraco ali. Então foi desde você pensar uma área de convívio para a comunidade primeiro, né? Você não podia fechar. O Jardim das Perdizes, ele não é fechado. Você tem que dar trânsito livre para todo mundo que está acessando aquela área. Então, quando eles entram no Jardim das Perdizes, o que eles encontram? Uma área de 150 mil metros quadrados em formato de um olho, que é uma praça. Então, ali já é um respiro no meio do concreto, já é um respiro para quem habitar aquele lugar e para toda a comunidade que ia se envolver com aquilo. E foi um projeto que, assim, na minha mão passou muito pouco, porque logo eu estava em transição para ir para Cirela. Mas eu acompanhei o conceito, o pensar o Jardim das Perdizes. E o pensar do Jardim das Perdizes era fazer com que, uma coisa que a gente não consegue fazer no mercado imobiliário, que é gerar relevância para um endereço. Quando a Vicky falou de criar um endereço, você complementou em como que a gente cria o endereço, pensar o endereço, a folha em branco do zero, veio para mim, Elisa, o Jardim das Perdizes. Porque o mercado imobiliário, queira ou não, é o único setor de atividade econômica do mundo que não é sexy, não gera engajamento e não tem relevância. Agora ele está começando a ser um pouco mais sexy. Tá indo, acho que o mercado está começando a ficar mais sexy. E aí quando você, só para fechar a questão do Jardim das Perdizes, ali foi que eu encontrei um fator motivacional de como tornar o mercado imobiliário relevante. Como fazer com que as pessoas tenham um desejo por viver em algum lugar. E depois disso, até depois da minha saída da Cirela... Mais uma dica, mais uma polêmico, dica. hein? Polêmico, vai vir por aí. Até depois da minha saída da Cirela, que se deu em 2014... Anderson, depois nem edita, pra galera ouvir o raio caindo. Pra ficar no... Quando eu saí da Cirela em 14 e fui empreender, e eu fui ver a dificuldade de ser empreendedor, todos os projetos que eu entrava de consultoria eram projetos que a primeira pergunta que eu fazia para o incorporador é: o que você quer gerar de relevância no teu projeto? Eles não sabiam responder, porque para eles tudo era tijolaria, cimento e pilhados que depois de 5 anos viram uma unidade habitacional que alguém vai ocupar. E você sabe, Vicky, que é interessante notar que dentro do Prop Talks, incorporadores nos procuram para repensar o negócio deles. Muitos chegam até nós e dizem assim: eu estou com um problema X, eu estou com um problema Y. Vocês conseguem nos ajudar a pensar o próximo produto? A gente faz a mesma coisa no mercado imobiliário, ou quase a mesma coisa, desde a década de
60, né? Sem dúvida. A lei de incorporação no Brasil é de 1954. Pouca coisa mudou de lá para cá. Então, A receita do bolo é muito igual, Exato, né? é Muda muito pouca igual. coisa. Eu acho que a gente até... É muito difícil a gente pensar em inovação, pensar no futuro, no que vem pela frente, sem a gente pensar na educação, que é o que a gente até falou rapidamente aqui agora há pouco. Mas Exato. eu ano passado dei uma palestra no Mackenzie, na Faculdade de Arquitetura, da qual somos Onde me formamos, colegas. somos Exato. colegas, né? E aí, até depois me convidaram para voltar todo o semestre, muito bacana. E a primeira pergunta que eu fiz para eles foi: vocês sabem qual... Perguntei para a turma, né? Se eles sabem qual era a diferença entre construtora e incorporadora. Maravilhoso, não sabe? Muito bom. Não, a gente se formou, Muito bom, a gente muito se bom. formou com um certo gap aí de tempo, mas a faculdade de arquitetura ela não te forma para incorporação Imagina, imobiliária. não faz a mínima ideia. Não. E aí é que a gente fala também de tornar o mercado mais sexy, porque não é só mais sexy para quem vai comprar um produto, é para quem vai trabalhar lá. Quantas pessoas você fala assim, de quem que você comprou o teu apartamento? Quem é construtora? Ah, é a Lopes. É logo, exato. Porque as pessoas não sabem a diferença entre Não tem a construtora e mínima incorporadora ideia. imobiliária. Exatamente. Que Mas aí- é assim, é nível menos um de mercado Mas aí, imobiliário. né? assim, até na situação ali com os alunos, eles não têm obrigação de saber. A gente tem obrigação A de gente ensinar. tem, pois é. Mas tem Exato. muito profissional de mercado que não sabe, tá? Bom, Muito. mas aí é Sim, difícil. sim. Se você gente. está ouvindo esse episódio, o meu livro fala sobre isso, Proprietários. Vi, deixa eu te falar uma outra coisa. Você tem uma experiência de novos negócios. Sim. Né? E ouso dizer que são poucas mulheres que se destacam nessa área, uma área bem masculina. Até porque as negociações de terreno, a gente já participou de uma bem complexa, juntas, elas são negociações muito complexas. Vou usar essa palavra porque eu não encontrei outra. Conta um pouco dessa sua experiência de novos negócios, porque é uma área muito voraz, assim, muito... É uma área complexa, uma área muito difícil. É uma área difícil. São poucas as mulheres... Assim, tem um grande nome, que acho que é a Kátia Longo, né, que se destacou no mercado, uma pessoa que nem dá entrevista, né, mas é um nome ali que a gente tem como uma grande referência de uma mulher que se destacou. Mas são poucas e é uma área muito estratégica dentro das empresas. Sim. Como é que te levou para esse lugar? O que você aprendeu dessa estrutura de novos negócios? De fato, é uma área, talvez das que eu passei, sem dúvida, a mais difícil para mulheres. Porque as negociações, muitas vezes, são com proprietários de terrenos que são mais velhos, são homens. Situações de assédio que eu já passei sempre foram nessas condições de negociar com homens mais velhos. Então, você tem que saber lidar com aquela linha muito tênue de não poder mandar o cara para aquele lugar, porque você não pode perder a negociação. Então, difícil. É difícil, mas, de novo, né, a gente estava falando aquela história da geração recentemente, acho que quem consegue fazer um pouquinho diferente já consegue se destacar. E aí eu nunca me coloquei nesse papel da vítima que, puxa, vai ser mais difícil para ela porque ela é mulher. Não, eu sempre tentei levar isso como se fosse como sendo um ativo mesmo, sabe? Então, já teve situações que tive que sair da negociação, realmente não deu perceber certo. também quando você Exato, tá qual é o sendo, limite, tem que ter um limite. Até impeditivo para aquele negócio andar. Sem dúvida. Muitas vezes acontece, né? Muitas vezes Sem você percebe dúvida. que você é o elefante no meio da sala. Sim. E aí você tem que ter também a maturidade de falar, olha, gente, acho que eu tenho que sair da negociação aqui, alguém segue aqui, porque a gente está pensando no resultado, não em quem vai fazer, né? O importante é o resultado final. Mas, de fato, tem bem menos mulheres nessa área. É uma área mais difícil eu participei de equipes com 10 homens e só eu de mulher. E é muito mais difícil até dentro da empresa, porque aí os 10 homens olham para você como a única mulher. E aí ou se espera muito mais resultado de você, ou tá todo mundo esperando que ela não vai performar. É importante falar uma... A gente estava aqui, né, falando sobre a diferença entre incorporadora, consultora e imobiliária, mas recentemente eu participei de uma live e que muita gente confunde dentro da estrutura de uma incorporadora, achando que quem compra terreno é o corretor, é a área comercial.
não entendendo da dinâmica que tem uma estrutura de captação chamada Novos Negócios, que é a área, né, que estuda a captação de terrenos, estuda a viabilidade de novos negócios. Então também falando de educação, é uma ignorância que às vezes as pessoas do setor têm, elas não entendem o que cada componente dessa... Completamente. Mas, gente, não tem um curso para mercado imobiliário. Não tem. Até tem um outro Até tem, ali, mas eles são muito segmentados. Você pega o da Poli, né, o da Rocha Neto, ele é muito voltado para a viabilidade econômica. Sim. Eu estava fazendo esse comentário recentemente com uma pessoa do setor. Ele é um curso que ele vai te dar muita base para entender real estate, que é uma viabilidade econômica, que é um bom embasamento para um fundo imobiliário. Isso. Como eu trabalhei no Tishman Speyer, era uma empresa que você tem uma estrutura de fundo. Então você tem que ter uma visão muito numérica daquela gestão. É uma gestão de ativos. Para novos negócios é fundamental. Exatamente. Mas não necessariamente para você entender, por exemplo, um desenvolvimento arquitetônico e entender que aquela viabilidade está refletida num número que é uma área privativa. Isso. E que se você for para um desenvolvimento comercial e área BOMA, poxa, a área privativa e área BOMA é outro mundo. Diferente, exatamente. Então a gente tem ali um distanciamento muito grande. Como é que vocês enxergam nas conversas que vocês têm aqui no Prop Talks esse dilema educacional? Foi pauta do nosso último episódio do ano passado. A gente sabe que para você mudar o mercado, você precisa... Polêmica. Como é que a gente muda o mercado? Vamos lá. Que para você mudar o mercado, você precisa mudar uma cultura. E para você mudar a cultura, você precisa mudar as pessoas. E a educação tem esse papel. A educação ela é formadora de pessoas e de novas culturas. E a gente aqui no Prop Talks, uma das premissas básicas das nossas conversas e atividades é o que de fato vale a pena fazer para mudar o mercado. E a gente se conscientizou que a área de educação é o primeiro passo que a gente tem que pensar. Porque vamos fazer uma conta rápida aqui. O Brasil tem 600 mil corretores de imóveis cadastrados no CRES. Talvez 400 e poucos são ativos. Corretores com CRES, né? Com CRES. Mas tem um dado interessante que são mais de 1 milhão estagiários, né? Pois bem, exatamente. Alguma coisa assim nos últimos anos, o Exatamente. número de estagiários. A gente teve um boom, né, da profissão também. E aí você muita olha para gente, esses cara. estagiários, corretores que estão se formando, fazendo um curso de TTI, que muitas das escolas ainda que oferecem o curso Agora de TTI... é hora de dar um raio, vai ser polêmico. Muitas das escolas que dão o curso de TTI, elas ainda aplicam conhecimento de quando eu fiz faculdade de engenharia civil, que foi em 1995. E como que você coloca um corretor de imóvel com um mercado que está transformado pela tecnologia, um mercado que está transformado pelos profissionais que estão se adaptando às questões de inovação, às tendências que estão surgindo a todo momento? Como é que você coloca um rapaz que sai de um curso de TTI, uma moça que sai de um curso de TTI, para enfrentar esses leões da atualidade, sem passar para eles o que está acontecendo? Eu vou dizer uma coisa, a Vicky falou isso no começo da conversa. Você falou que você tem uma experiência generalista, né, em algumas atividades. Não deu. Daqui tu não foi muito polêmico. Não foi, mas vai dar agora. A gente leu o livro do Epstein, que fala por que os generalistas triunfam no mundo de especialistas, né? Nossa, até pulamos aqui. Gente do céu. Mas Mas antes de você falar, deixa eu só fazer um parênteses. Pessoal, esse episódio aqui, ele tem, como todos os outros episódios, ele tem um patrocínio da AP11, que conecta... A gente tá chique até agora, temos até a garrafinha aguinha da patrocinada, a AP11 gente aqui. tem. O lema da AP11 é só entrar, conectar e crescer. Você que é imobiliária e precisa de uma plataforma robusta que te ajude a performar e ganhar mais produtividade no teu negócio, AP11. Muito bom. Nesse contexto generalista, acho que tem uma questão crucial para essa problemática. A gente já falou de corretor de imóvel aqui, Sim. Mas acho que independentemente da área, a gente tem vários dilemas para resolver. A gente falava há pouco sobre, às vezes,
nível muito júnior de escritórios, né, que estão desenvolvendo alguns conceitos arquitetônicos e tudo mais, e em outras áreas também. O que eu vejo, que eu procuro colocar muito no Mulheres Imobiliário, e a Vicky, ela é membro no nosso Amazonita Clube, e percebe isso, como a gente faz, é dar um pouco dessa visão generalista para o corretor e para qualquer outra profissional, no caso do Mulher Imobiliário, ou um profissional. Porque o que eu digo muito não dá para você sentar na mesa para vender um imóvel sem considerar o processo construtivo, sem considerar o processo de incorporação, sem considerar o processo de captação de terreno, sem considerar o processo de estruturação financeira daquele. Então, você tem toda uma estrutura 360 que conecta todas as pontas, e entender desse ecossistema é essencial, né, Vicky? Eu acho que quando você foi na Mackenzie e fez a pergunta, não é tanto a resposta sobre a diferença de consultora e incorporadora, mas é entender a estrutura que a gente vivencia. Né? Essa visão, que é uma visão holística do setor, ainda é... Por que é tão difícil a gente conseguir falar sobre isso? Pois é muito difícil. E aí que o profissional generalista talvez se destaque, né? Porque eu acho que a área de novos negócios é uma das áreas mais estratégicas das companhias, sem dúvida. Né? E aí, você, em novos negócios, tem que vislumbrar o que vai acontecer com o empreendimento até o final dele. Obviamente é uma previsão, enfim, mas é aí que você consegue pensar. Porque é onde você constrói um lugar. Exatamente. É onde você constrói um lugar. Como você trabalhou numa empresa que fazia junção de casinha. Sim. Como é que você vai comprando casinha com casinha com casinha com casinha? E chegar no terreno, né? E comprar tem que ter uma área de visão 2 mil metros quadrados na avenida principal da sua cidade. Já tem terreno com 34 casinhas. Assim, anos de negociação. Aí tem discussão de gentrificação, tem discussão de eixo de mudança estrutural urbana, tem discussão de especulação imobiliária, que são discussões que você tem que colocar em pauta. Sim. Será que alguém de novos negócios já pensou se está gentrificando ou não uma cidade? Eu confesso que eu já me questionei, tá? Olha, eu também já tive em reuniões assim que você vai negociar com aquela senhorinha que mora naquela casa há 60 anos. Olha, é difícil. Por isso que é uma área de Mas é essa hora que você tem que vestir a profissional e falar, estou aqui representando a minha empresa, preciso comprar esse terreno. Vou pagar um valor justo para essa senhora e ela vai morar em um lugar. Mas é difícil, a questão emocional da área de novos negócios, ela é muito, infinitamente maior do que uma decisão de compra de imóvel. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Você está lidando com histórias de família, às vezes a casa... É maior em todos os sentidos, né? Em preço, em valor, em mudança, impacto. É muito legal, eu estou ouvindo vocês falarem aqui, e eu gostei da gente ter uma conversa entre 4 pessoas, hein, Zanotti? Eu achei legal. Acho que é um modelo. Acho que vou ter que voltar mais vezes. Eu já ia fazer um convite ao vivo aqui, que eu acho que a gente pode ter periodicamente essa conversa aqui. Transformar a Elisa numa host do podcast. Eu acho legal. Olha só. Eu vejo assim, a educação no mercado. Eu vou voltar e vou voltar. A educação no mercado é naturalmente, acho que o maior gargalo do mercado imobiliário, de qualquer mercado. Acho que a conta da educação chegou em qualquer mercado. A gente empurrou pra caramba a educação. Isso vai aumentar, tá, Jota? Porque assim, o que a gente está vivendo hoje, não vou entrar em debate político, mas o que a gente está vivendo hoje no cenário brasileiro, essa conta só aumenta. A gente está pagando uma conta lá de trás. A conta de agora... Mas aumenta... Brasil e mundo, assim, eu acho. Acho que o Brasil um pouco mais, porque a gente está mais vivenciando, mas eu acho que a conta da educação, esse dia eu vi um artigo falando muito disso, assim, que a educação... Como um todo, ela não acompanhou o nível de evolução e principalmente o nível de informação e, assim, né, a gente vai colapsar. Mas o mercado imobiliário ainda mais, porque é um mercado que forma muito, quer dizer, que emprega muito e forma pouco, digamos assim, né? E aí eu tenho 2 visões sobre o curso que forma o corretor de imóveis. Vai cair raio aí. Tomara que caia uns 50. Que eu acho que assim, tem dois pontos. Primeiro, o curso, naturalmente, eu vejo que ele não está acompanhando a necessidade. Mas também, eu vejo que por ele ter essa fama de que eu só vou fazer o curso lá e faço online. Eu, por exemplo, quando me formei lá em 2011, eu marquei de fazer prova online, fui lá em Santa Catarina fazer a prova. Sim, só precisava ter... Era só um processo Jota, vamos ser por uma coisa que eu já fazia. entre nós.
nenhum curso por si só forma nenhum profissional. Só uma faculdade de engenharia não forma um engenheiro, só uma faculdade de medicina não forma um médico. Perfeito. E a faculdade de arquitetura não forma, a gente não sai de lá arquiteta. Não mesmo. Então, você tem que ter um processo de lifelong learning, que é o termo utilizado para a educação A pessoa, continuada, né? Isso. que é a busca contínua por A conhecimento e educação. Mas o que a gente vê hoje é um ostracismo. As pessoas mexendo no Instagram, achando que estão sendo... Estão cultas por causa de um vídeo de TikTok, que entende de tudo. Lê a headline de um artigo e acha que está sabendo. Então, existe hoje também o emburrecimento da Sim, nossa acho que a própria setor. pessoa, né, tem essa culpa também de não buscar. E eu acho só um ponto que é diferente do curso que forma um corretor de imóveis para qualquer outro curso, além do nível técnico e graduação em si, mas é que a exigência é muito baixa na certificação. Na prova ali, né? Olha, Então, eu vou concordar discordando, porque eu acho que, assim, como eu falei, o que forma uma pessoa é sola de sapato. é a própria pessoa. É a própria pessoa, é Mas, de vivência e certa experiência. forma- Quantas pessoas você conhece no mercado que venderam meio imóvel e são influencers? Isso Algumas. hoje é... Muitas. E aí Então, eu assim, tenho um ponto sobre O isso pessoal também de Alphaville tá cheio, Alphaville tá cheio. Eu tenho um ponto também nisso, é que eu acho que... Vamos lá, Zanotto, ele fala que eu sempre vejo o lado bom das coisas. Eu sou um menino muito puro, Zanotto, que eu vejo o lado bom das coisas. É que eu acho que, assim, de certa forma, Você é novinho aí. não, nem tanto. Tenha calma. Não, mas já tem alguns anos de estrada o sofrimento faz a gente ter mais experiência. Mas eu acho que, assim, as porradas, né, deixa a gente mais cascudo. Essa galera que virou influenciador, tá? De certa forma, estão contribuindo para o mercado ficar mais sexy. Bom ou mal, eu acho até que... O mercado... Quer ver um exemplo? Muita gente... Não estou defendendo. Não passa pano. Quer ver um exemplo? Eu acho que a contribuição é muito válida, tá? Claro que a gente agora entrou num ponto geral também do marketing digital como um todo, mas do imobiliário, em que a gente precisa de profundidade agora. Sim. Já deu hype, todo mundo é curso, todo mundo faz conteúdo, todo mundo tem seguidor. Jota pegou 3 pessoas aqui que têm o mesmo tipo de visão sobre os influencers. Mas aí que tá, eu também eu gosto de analisar muito essa galera, inclusive um dos mercados que eu mais estudo para ver tendência de comunicação é o das influenciadoras. Da moda. Do mercado em geral. Não só de moda. moda, é de comportamento em geral, porque está ditando a maioria das regras do digital. Mas é que eu acho assim, essa galera que cresceu agora no digital, o cara que fez uma venda, fez 2, fez 3, o momento antes do hoje, tá? Ele contribuiu para que as pessoas que não são do mercado imobiliário olhassem e dissessem, caramba, ser corretor é legal. Olha o imóvel que o cara está mostrando, olha o jeito da vida dele, olha não sei o quê. Então contribuiu para o mercado ser mais sexy no sentido de que pessoas que são fora descobriram e encararam e dizer assim, é uma opção eu ser corretor de imóveis. Não era. Ninguém jovem pensa em ser corretor de imóveis. Essa linguagem, né? Comunicou melhor com o público que não está no mercado. Agora, assim, envelopou com uma outra cara, né? deu uma marca diferente do que as pessoas estavam acostumadas. As pessoas antigamente olhavam o corretor de imóveis e imaginavam o tiozinho do bigode amarelo lá. Agora já vê uma coisa, né? Toma muito café, fuma e agora já vê... O meu bigode não é amarelo. Agora já vê um mercado mais glamuroso. Então isso deixa mais sexy, mais atraente. Sim. Então acho que essa é a contribuição. Só que agora, claro, a gente está num nível que todo mundo está cansado de ver conteúdo por conteúdo. Exige uma profundidade e um conteúdo didático. Aí vai conectar com a educação, que eu vejo assim, o curso... O que eu falo assim, eu concordo que é a pessoa que tem que estudar para qualquer coisa. Mas o curso imobiliário... Ele tem lá a introdução, o curso de TTI tem a introdução ao mercado imobiliário, tem conceitos que a gente está debatendo aqui que, se ler a cartilha, você vai entender um pouco mais desses conceitos que a gente está falando. Mas como é pouco exigido, eu faço só para passar rápido e aí passa. Então, acho que assim, o conteúdo não é tão profundo, tão atualizado e também não é tão exigido que eu saiba para passar sobre ele. E aí a gente forma pessoas despreparadas para o mercado como um todo. Que você falou muito bem, o mercado ele é gigantesco. Gigante. A jornada dele ele é longuíssima. Muito longa.
não só é longuíssima em todo o estágio e do próprio profissão já é longa, né? Sim. Se eu for uma pessoa de novos negócios, já é uma jornada muito longa. Se eu for um corretor de imóveis, já é uma jornada longa. E quando tu soma essa jornada inteira, você tem São ciclos de 5 anos. Pelo menos 5 anos. E saber sobre tudo é muito difícil, mas superficialmente seria possível ter o mapa do mercado imobiliário. Mas como é pouco exigido que eu saiba disso, é mais exigido que eu saiba fazer um vídeo, tentar captar um cliente e atender ali e vender, acaba que não tem... Você falou uma visão muito legal sobre isso, que você falou, que eu te questionei a geração milênio, você falou, não precisa de muito para se destacar. Exatamente. Foi um comentário um pouco... Polêmico, vai cair raio, ó. Vai cair raio. Mas é um pouco nesse lugar também, né? Porque... Exato. Mas aí eu vou ter que fazer uma distinção aí, porque talvez seja mais fácil atingir essa pessoa que quer ter uma profissão de corretor, e aí é mais fácil ela se qualificar para ser um corretor, mas eu, do ponto de vista de quem recruta pessoas para trabalhar dentro da incorporadora, tenho uma dificuldade imensa. Com certeza. Assim, nenhuma faculdade prepara, não me preparou. Eu fui estagiar incorporadora desde o primeiro semestre, porque eu sempre gostei, sempre quis e foi assim que eu consegui. Mas assim, se não fosse isso, eu ia me formar também sem saber qual era a diferença entre incorporadora e construtora. Sim, em qualquer nível a Exato. gente tem essa... Exatamente. Boa. Concordo. Então é isso que precisa mudar. Nossos pais não sabem até hoje que Não, tem exato. Às vezes eu tenho dúvida se meus pais sabem o que eu faço. Eu tenho certeza. Quando minha mãe chama pra meu casamento é porque ela não sabe o que eu faço. Mas É verdade. a gente talvez precise atuar mais nessa base, né? Eu acho que é ali que a gente tem esse poder de Como um transformar. todo, né? Como um todo. Boa, Tanto nessa concordo. visão da inclusão de todos os aspectos, e que é muito mais fácil trabalhar nessa geração mais nova. Sim. E quanto nessa coisa de tornar o mercado mais sexy. Mas o dilema hoje de captação, formação e engajamento de time, na minha visão, é o principal dilema do setor hoje. Sim. Sem dúvida. A gente discute muito inovação e tecnologia, especialmente aqui no Prop Talks, mas a gente falou isso no painel, inclusive no Soma, que eu até brinquei com o Márcio Carvalho da Smart, ele falou tanto sobre pessoa que eu falei, a gente está mudando de location para people, porque a gente não tem pessoas. Total. Né? E as empresas, o que são as empresas? Quando você fala uma empresa é machista, eu tenho certeza que tem carinhas aparecendo para você no seu subconsciente. Aí né? A empresa chega lá, o que? A parede é machista? Não, são pessoas. A gente tá falando de pessoas. A empresa é feita de pessoas. Os CPFs, né? Principal, que criam um CNPJ. Mesmo no ambiente aqui de tecnologia do Prop Talks, vocês falam de tecnologia, é uma ferramenta, uma solução, uma inteligência artificial, mas de um lado uma pessoa do outro lado outra pessoa. Sim. O dilema, ele continua aí. O dilema de engajar time, engajar equipe, ele é um dilema hoje principal. E tem mais uma dificuldade nesse sentido, que é a seguinte, né? O nosso ciclo é muito longo e os jovens hoje são muito imediatistas. Total. Como é que você convence um jovem ali de 20 e poucos anos que ele está desenvolvendo, está comprando um terreno agora? Vou te fazer uma pergunta provocadora. Nos seus 35 anos, você já acompanhou um ciclo inteiro em alguma das empresas que você participou? Uma vez na vida. Em toda a minha carreira. Porque a grande maioria do tempo eu estive em empresas grandes, então eu estava... É muito longo o ciclo. eu estava nas caixinhas, né? Então, quando eu estava em novos negócios, comprei dezenas de terrenos, mas eu comprei e entreguei para a próxima área, que ia desenvolver. Exato. Então, eu só trabalhando em empresas menores, como eu trabalhei na Five e hoje na Arcos, é que eu vejo o ciclo inteiro. E hoje, estando aí com a guarda-chuva de novos negócios em corporação, que eu acho que faz bastante sentido até para empresas menores, a mesma pessoa ter esse guarda-chuva, porque você, desde a hora que você tem a concepção você compra o terreno, você já imagina como vai ser esse produto. É que foi na época que criaram o gerente de negócios, que hoje evoluído para o BizDev, né? Exatamente. O nome sexy é o BizDev, mas é a pessoa que tem a visão global do desenvolvimento. Isso. Agora o nome sexy. É a pessoa que estava batendo bumbo ali o tempo inteiro, né? Do que tempo tá correndo. tem que juntar, mas vocês convidaram duas mulheres aqui para... Eu tô aprendendo aqui. Quem manda no episódio hoje é a Elisa. Eu tô achando esse episódio aqui ele muito agradável do ponto de vista de conteúdo. Porque elas estão trazendo coisas... Muitos raios já caíram aqui já. Não, e elas estão trazendo coisas Vários cortes aí, Anderson. Tem, né?
Tá gravando isso que você tá Não, falando. mas aí o Prop Talks é isso, a gente conversa com a produção, conversa com a galera. Ih, mas não, a gente nem falou de O Anderson tendências sabe mais do aí. mercado imobiliário que muito. A gente tá no Nossa. falou de tendências. Ô, Anderson, se tu quisesse lançar um curso... Cresce, ele vai sair. Não, mas vendendo. não, aí que tá, o Anderson ele é esperto, ele não vai tirar o Cresce pra vender imóvel, ele vai lançar um curso online, ele vai lançar um curso online. Ele pode lançar um curso para corretor, para incorporador, para PropTech. Anderson, 10% é meu, tá? Porque a ideia veio do meu episódio. Meu, já quer ser advisor já do negócio. Empreendedora, gente. pô. Tem outra Mas visão. a Vic tocou num ponto muito interessante. Eu estava falando de conteúdo e ela disse, olha, nós estamos no Prop Talks e ainda não falamos de tendências. Existe alguma coisa na visão de vocês, no dia a dia de vocês, aplicado ao mercado imobiliário, tendências aplicadas ao mercado imobiliário, vocês consideram hoje parte fundamental, nem vou dizer importante, mas parte fundamental no desenvolvimento de algum tipo de produto? Olha, O que vocês observam que está acontecendo no mundo, que vocês podem Eu vou puxar trazer? a sardinha pro meu lado. pode começar. Porque a tendência para mim é eixo ESG, né? Então é eixo de sustentabilidade, de propósito, de impacto. Então a tendência do meu ponto de vista hoje é desenvolvimento de produto olhando para impacto, e não é evidentemente que eu preciso falar aqui que é impacto positivo, né? Então é impacto positivo na questão de a menor pegada ambiental, com todo o eixo de sustentabilidade, com materiais que sejam renováveis, energias renováveis. Vocês fizeram um episódio com o Triptych que fala muito sobre isso e outros que já falaram sobre isso. Também no eixo de impacto social, que aí entra empresas que têm um propósito. Nosso mercado ainda é muito carente de empresas que têm identidade de marca, né? Acho que a House aqui, ela tem uma identidade de marca que ela conseguiu criar esse lugar. E muita gente hoje, a gente vê muito corretor querendo, né, representar House, querendo vender House. Então ela criou um pouco dessa identidade de marca. Mas são poucas empresas que têm esse senso de comunidade e de engajamento de marca. Poucas. Concordo. Cirela criou isso, mas por conta também da história que a Cirela tem no mercado. Pelo mas tamanho. das novas, né, acho que você não conta nos dedos de uma mão e olhe lá. Sim. Então, criar um senso de pertencimento e criar, usando até o termo que você usou, né, tornar uma empresa sexy, para ela ser desejada, sabe, uma empresa fazer o meu sonho. Eu tinha o sonho de trabalhar na Tishman Speyer, eu tinha esse sonho e eu realizei. Mas, você pegar hoje uma profissional, qual que é o teu sonho hoje de empresa? É difícil você falar, olha, meu sonho não tenho esse Prop sonho Talks? de trabalhar. Seria Prop Talks? O sonho da galera do mercado imobiliário? Mas a Vic, a gente não deixou a Vic falar ainda sobre o que ela vê de tendência. Olha, eu acho que tem um ponto super importante e que a gente tem olhado na Arcos também, que é a questão do envelhecimento da população. Muito bom, muito bom. A gente tem que olhar para a qualidade de vida da população que está continuando ativa por muito mais tempo. Para os filhos que estão saindo de casa, eu digo que a gente olha para isso na Arcos, porque lá em Alphaville a gente tem um público que mora nas casas, nos loteamentos, casas grandes e tal. Um belo dia os filhos saem de casa, vão morar em São Paulo e aí ficam lá os pais na casa dos 60, 70, com aquela casa gigante, que não faz mais sentido, né, morar ali. Então as nossas unidades, nossos apartamentos ou casas mais funcionais, menores do que aquelas casas gigantes que eles moram, atendem esse público também. E a gente tem esse olhar de ter um imóvel prático para essas pessoas. Né? Um imóvel que a gente já entrega ele pronto, né? Uma incorporação mesmo. O cara não precisa comprar um lote para depois construir e tudo mais. E aí a gente teve algumas iniciativas aqui em São Paulo, tem ainda, né? O Cora, outros senior livings aí. Mas difícil de pegar, Mas difícil de pegar ainda, tá? Então eu acho que tem vai começou com o Ilea lá atrás. Ilea, nossa, é verdade. Aí veio nossa, Ilea. Mas é porque eu acho que ainda o custo não fechou direito e tem uma certa barreira cultural. E eu acho que tem uma estereotipada também desse público-alvo. Acho que é o público que precisa de cuidados paliativos. Exato, mas nem sempre é. Exatamente, Que é exatamente. esse público que a gente olha na boa. Não é um público que precisa de cuidados, é um público que precisa de uma vida mais prática. No terminal, e aí levanta. Exatamente. É um pouco estereotipado. Parece mais os senior livings que eu vi lançar nos últimos anos. Porque a gente tem uma palestra chamada Construindo a Próxima Década, onde a gente mapeia as principais tendências
dos próximos 10 anos, mas são movimentos que a gente vê hoje que vão impactar, e a gente fala, né, dos envelhecimentos também, mas os que eu vi parece mais um hospital do que um apartamento. E hoje eu vejo meus pais têm quase 60 anos. Assim, pô, o Zanotto conhece meus pais. Cara, eles acordam todo dia. Eu tenho quase 60 Não, também, mas... Sim, mas meu pai tem 80. Meu pai andou 15 km por dia ali no então, assim, a visão de que essa galera de 60, 70, 80 a mais é velho, peraí, né? Passou. Meus pais, às 5h30 da manhã, olha o grupo da família, os dois acabaram de voltar da corrida. Eu fico, caramba, né, velho? Então, dando baile em você. Então... E cada vez mais isso vai acontecer. Uma tendência. Exatamente. O envelhecimento não é um envelhecimento de pessoas que necessitam de cuidados paliativos. A gente vai ter? Vai ter. Sempre vai ter. Mas não é a maioria, né? A gente vê até um agora. E não precisa esse ser o pitch principal do prédio. Exato. Pode ser que tenha no prédio, é legal ter. Concordo. Mas o pitch eu acho que não tem que ser isso aí. Dica para o incorporador que está nos ouvindo, quer fazer um Senior Living e que muitas vezes até pensava que não era legal fazer. Contrata PropTalks, eu participo Mas aí, dessa como consultoria. montar, aí tem o The Board, né? Que a gente vai lançar em breve. Mas é que eu vejo muito incorporador pensando nisso, né? Vou criar o Senior Living, mas não pegou, não vende. Óbvio, porque você está vendendo para o público errado. Eu acho que eu participei de uma época diferente do imobiliário de todos vocês, onde esses temas, muitos desses temas que a gente está tratando aqui, eu já tratava em 2010. Na Tecnisa, eu tive a oportunidade de tratar do tema gerontologia. Mas o nome feio, né? É o nome feio, gente. Isso daí É o que a gente está falando. Senior Living é mais... Mas é quando é que você está... Mas que também acho que já está pejorativo. É uma coisa, que o que a gente falou, de melhor. 1% inspiração, 99% transpiração. A gente discutir aqui, tá tudo muito lindo, maravilhoso. Mas cadê o resultado disso na prática? Com Cadê a certeza. solução disso em produto? Cadê a solução disso no meio urbano? Então, assim, a gente pode ficar aqui divagando, falando tal, mas quem achou uma solução até hoje? Ninguém. Solução que atenda a esse público-alvo não tem uma solução hoje que tenha resolvido isso. Dentro do mercado nacional, com o Senior Living, tem uma solução que é o Humanitar, se não me engano, que é na Holanda, que fizeram um prédio que é voltado para terceira idade, que a gente chama hoje, que enfim, que é um termo que não é mais utilizado, mas ele é dentro de uma universidade. Olha que E legal. aí ele tem uma conexão do universitário com essa população. Blue Zones. Blue Zones. Blue São as Zones, Blue Zones. Então, essa solução, que é uma solução integrativa, quando você pega e conecta, né, duas gerações que elas se complementam, porque como que é esse projeto humanitário? É muito legal de depois dar uma olhada nele. O estudante, ele tem uma sinergia direta com essa pessoa 60 mais, vamos chamar. Então, eles estão ali ajudando um outro na dinâmica Olha do que dia a legal. dia. E isso dá muito mais jovialidade para a pessoa 60 mais e isso dá muito mais comprometimento e Espetacular. responsabilidade. Espetacular. Olha, Então, legal. essa interação geracional que eu acho que... Porque o que o nosso mercado faz? Ele coloca em caixinhas. E será que a pessoa que tem 70, 80 anos quer estar só com pessoas de 70 Então, anos? não quer engavetar. Não necessariamente, né? Exato. Porque, eu vou fazer agora um prédio que vai atender a população que é X. E aí cria aquela coisa. E muitas só vezes isso. é o mix, né? A É a curadoria, interação que é mais interessante. que né? é o que faz. E aí, de novo, vem a criação do lugar, da comunidade. Exato. Voltamos pro... Boa. Voltamos para o endereço. Exato. Boa. Eu me lembro ali na Tecnisa, esse projeto do Gerontologia, que ele se deu... a Tecnisa, para quem não conhece a Tecnisa, no passado ela foi tida como a incorporadora mais inovadora do país. Quando nem se falava de inovação, não se entendia o termo inovação. Né? E ali nós tínhamos um projeto chamado Tecnisa Ideias. Eu toquei esse projeto durante praticamente todo o tempo que eu fiquei na Tecnisa, eu toquei o Tecnisa Ideias. E eu me lembro que para criar o Gerontologia, como nós tivemos também o público LGBT, nós criávamos caixinhas para pensar os produtos. Hoje, olhando para trás, eu imagino assim, criamos caixinhas para tratar de assuntos que não mereciam as caixinhas, porque eles podiam estar todos juntos, sendo pensados juntos. Mas era necessário naquele momento segmentar. E o Tecnisa Ideias, eu me lembro que um dia eu parei e fui analisar o resultado daquilo, porque ele foi um projeto que foi criado uma landing page, as pessoas escreviam o que elas imaginavam de ideias para produto e aquilo ia. Era alimentado pela comunidade. Eu parei um dia
para analisar, eu falei, cara, eu preciso parar com isso. Eu já havia recebido 35 mil ideias. Uau! 35 mil ideias. Caramba. Dessas 35 mil ideias, 35 foram entendidas, analisadas pelas áreas de engenharia, arquitetura, relacionamento com o cliente, jurídico, marketing, para poder se tornarem reais, práticas, de fato. E foi criado o primeiro empreendimento com a visão do idoso, e foi entregue em Santos, que foi o Aqua, em Santos. Então, de 35 mil ideias que o crowdsourcing trouxe para a gente, eu peguei só 35, distribuí entre as áreas e falei assim, tá. Então, quando a gente olha lá para trás, eu estou vendo hoje uma repetição do passado de forma mais sexy. Porque hoje, quando a gente fala de público de senior living, quando a gente fala do público LGBT, quando a gente fala do público XYZ, dos gamers e tal, eram coisas que já eram pensadas lá atrás, mas não tinham força naquele momento. E o timing talvez não fosse também, né? O time, não sei se é o time, mas talvez ele não tinha a força, o tema não tinha a força. Porque você lá em 2011 fala assim, vou criar um produto. A distribuição também, hoje a gente distribui informação mais fácil. Certo, né? Tá certo. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é que é o seguinte, as empresas que prosperam hoje são aquelas empresas que lidam melhor com o processo de mídia e comunicação. Isso cabe para nós. As empresas que conseguem levar a sua imagem, conseguem levar o seu propósito à frente, são as empresas que lidam melhor com a mídia e com a comunicação, que sabem de fato divulgar, contar histórias, contar histórias sobre tudo aquilo que acontece dentro do seu negócio. Então, acho que uma dica que a gente tem que deixar aqui dessa conversa para todo mundo é que, assim, cara, entenda o processo de comunicação, faça isso valer a pena para o teu negócio, que aí você vai criar um endereço, você vai criar força no teu negócio, você vai saber tratar os diversos públicos como eles merecem ser tratados, você vai pensar em produtos mais organizados e dedicados, você vai ter processos e procedimentos mais fundamentados dentro da sua empresa, você vai ter a força das mulheres cada vez mais de forma importante dentro dos negócios, você vai ter predisposição para mudar o mercado e você vai fazer o quê? A educação ser algo que vale a pena dentro das empresas. Que isso, hein? Nossa, Fiquei emocionado A agora. chuva passou até. A chuva até passou. Mas é isso, acho que a gente tem que pensar muito em como lidar com as adversidades, olhando para o nosso negócio e saber comunicar o que a gente faz. Comunicação Sem dúvida. hoje é Sem o dúvida. eixo, né? De nada adianta você saber fazer e não saber contar o que você faz. Pois é. Contar uma É boa o tal do história, pitch, né? Que ficou tanto tempo com essa coisa do elevator pitch, o pitch. E a gente ficou muitas vezes engessada nesse processo de preciso ter um elevator pitch, preciso ter... E acho que uma coisa que engessou muito a gente também foi eu preciso ter um propósito. Já ficou até meio... Essa palavra já ficou até meio... Ela ficou banalizada. Mas uma coisa que eu gosto ficou. de falar, porque eu acho que alivia muito o peso da gente, primeiro que acho que assim, a gente tem que entender que propósitos mudam. Sim. Né? Eu tenho certeza que teu propósito hoje vai ser diferente quando você tiver filho. Sem dúvida. Que é diferente antes de você casar e que é diferente em vários momentos na nossa vida. Entender que o propósito ele pode mudar e ele deve mudar, porque a ideia é que a gente esteja evoluindo, acho que já tira um peso muito grande, porque a gente fica com aquela obrigação de preciso ter um propósito, eu preciso ter um pitch, eu preciso ter um discurso. E às vezes ele pode mudar, ele pode evoluir, ele pode transitar de acordo com as suas mudanças de vida. E acho que isso vai amenizando um pouco essa angústia que a gente tem de precisar, né? Mas é importante que a gente tenha condição de manifestar aquilo que a gente faz. E isso é difícil para quando você é muito generalista, né, Vi? Super. Mas eu acho que eu sempre volto lá atrás no que me fez, no bichinho que me mordeu do mercado imobiliário. Qual foi? Que era o seguinte. Na verdade, a primeira faculdade que eu fiz foi administração de empresas. Olha, Não sei nem se você sabe disso. A verdade surgindo agora, depois de mais de uma hora E aí, de um belo dia eu episódio. falei, gente, isso aqui não tá vazio pra mim, não tá fazendo sentido. Administração é aquela... Você na dúvida que vai fazer administração? Pois é, assim, não tá me Eu dei encontrando minha educação física. propósito. Tá encontrando um propósito naquilo de fato. Para os homens, para a mulher é isso ou psicologia, né? Na época. Hoje em dia, a psicologia é uma profissão super valorizada, minha mãe é psicóloga. E aí eu... Todo mundo precisa, inclusive, Todo ter. mundo precisa. Sem dúvida. Recomendo, Sem dúvida. indico.
Então, é isso aí. Educação física, psicologia, administração. E aí eu decidi tirar um período ali meio sabático. Fui fazer uma busca interior do que eu realmente queria, qual era o meu propósito. Você não tem 35 anos, então você mentiu a idade. Não, eu tenho, é verdade. E aí, sabático de 6 meses, né? Também não foi tanto tempo assim. Aí, enfim, decidi que queria ser arquiteta. E quando eu entrei na arquitetura, eu me apaixonei pela profissão e tudo mais, porém eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que realmente transforme a minha atuação em algo significativo para a sociedade. E aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer um estágio no escritório de interiores, que eu achei muito legal, bacana, divertidíssimo, mas não tinha impacto nenhum na sociedade escolher a estampa da almofada, entendeu? Com todo o respeito, eu admiro pra caramba e eu adoro, isso faz parte do meu trabalho também. Só que para mim eu precisava de algo que tivesse mais impacto, que mexesse com mais gente, que entregasse mais para mais pessoas. E foi aí que eu fui parar no mercado imobiliário, me apaixonei e nunca mais saí. E aí talvez seja um pouco de mostrar esse sentido disso para aqueles alunos que estão lá no começo, na engenharia, na arquitetura, né? Que impacto eles vão ter na sociedade, através da profissão deles. Que sempre, voltando, né, para o eixo do lugar que a gente falou, porque realmente você transforma muito a sociedade. Exatamente. Quem constrói as cidades é o mercado imobiliário, gente. Tudo é mercado imobiliário. Tudo é mercado imobiliário. Tudo é mercado a maior imobiliário. classe de ativos do mundo. Exatamente. O último slide das nossas palestras, sempre que eu falo essa frase. O mercado imobiliário, maior classe de ativos do mundo. Tudo é mercado imobiliário, esteja à altura dessa responsabilidade. É isso. Sempre fala isso. E com esta frase posta, Elisa, Zanotto, ele sempre você encerra começou... o episódio, Zanotto. Eu vou A gente encerrar. tem mais 1 hora para falar ainda. Eu poderia ficar com as duas aqui até a meia-noite, mas como as duas são casadas e elas precisam voltar às suas casas, viu? Sei. Mas a Elisa é casada com você. Eu sou casada com um cara que trabalha no mercado imobiliário. Ele vai me entender. Depois dessa Então. chuva, São Paulo tá inundado. Então. Pode ficar aqui, ó. Ficamos por Eu não aqui. sou casado, então... Mas eu tô até chorando de dar risada aqui. Mas é um desafio que eu tenho, é casar você até o fim do Opa! Pera, opa! Essa campanha, Vamos desde que nós assinar começamos isso aí. a gravar aqui na House, Quantos anos você tem mesmo? 31 anos. Podemos arrumar mais candidatos. Porque homem hétero hoje em dia tá escasso. Exato. Bom, depois dessa... Tem um valor relativo. @OJ Baptista, brincadeira. Zanotto, vamos encerrar. Então, esse é o episódio mais longo do próprio Talks. 1h30 de episódio. gente. 1h30 de espetáculo, conversa. Espetáculo. Tinha que ser Pra quem seguiu a gente até agora, né? Vamos fazer igual eu ouvi no episódio das corretoras, que é do Rippers Urbanos, que eu adoro. Ela falou assim, eu gostei. Ela falou, fala uma palavra mágica. E aí quem ouviu até agora, vai lá no nosso último post do Instagram de qualquer um de nós e comenta a palavra mágica. Muito Inventa aí bom. uma palavra mágica. Significado. Tá. Profundo, hein? Se você ouviu até agora, vai lá nos nossos Instagrams, Prop Talks, Mulheres do Imobiliário, ou Elisa Rosenthal, Vitória Erendi, J. Batista, e comenta significado. De que é- Gustavo Zanotto, ela foi Gustavo primeiro. Zanotto, meu amor! Eu esqueci de mim. Ela não quer que ninguém comente a tua foto, Zanotto. Começa com o dele. Já ficou tão acostumada que eu já Ninguém não faço mais comenta a parte foto do dos Zanotto, processo. viu? Fala a sua palavrinha mágica. Não, é uma Não, só. é só significado. Só significado. Só significado. Vai lá, comenta que você ouviu Comenta até lá. agora. Se você ficou até agora, Significa. significado. Quem pegou essa foi quem deu da nossa época. Jota, eu gostaria... Eu tô até chorando aqui de rir Tá por emocionado. dentro. Tô rindo por dentro. O Jota acho que não entendeu a piada do significado. Não. Ronivon, uma vez... Num programa do Ronivon... Vai ter que explicar pra galera da falou nossa aí, geração tá aí falando quem é... O Ronivon tinha um programa na televisão. E mandaram uma pergunta Que pra ano é ele. esse, Ana? Faz uns 10 anos que ele falou isso. 10 Não, anos. mais. Mais, né? uns 15 anos. Elisa, sabe o que é Ronivon? Não, mas Ronivon, há 10 anos atrás, ainda trabalhava? Ele trabalha até hoje. Eu assisto Ah, os é? programas dele de madrugada. Olha só. Nem existe ainda. Não, cara. Existe, sim. Existe. Vai ser. Será que as pessoas que estão ouvindo sabem quem é? Exato. Bom, eu vou Cara, explico, aí- não? Explica. Aí, Jota, mandaram uma pergunta pra ele assim A no galera programa. vai achar que a gente tá ficando muito maluco. Não, Zanotto. mas mandaram Nosso- uma pergunta pro Ronivon. Ronivon, o meu marido costuma sair muito com os amigos e chega à tarde um pouquinho diferente. Significa ele? Significa. Entendi. Significa. Significado é essa palavra. É. Significado da nossa Pois mulher. bem, com essa heresia praticada dentro do podcast,
nós nos despedimos de vocês duas, Vicky e Elisa. Eu quero só deixar claro que quem trouxe o meme do Ronivon foi o Gustavo, não fui eu. Eu assisto o Ronivon de madrugada. É um homem muito clássico, né? É um homem que fala de inovação e tendência, mas mantém a classe. Sabe aquela música? Na mesma praça... Não vamos cantar aqui. Não começa. Ó, galera, pra gente encerrar... Corta antes disso, porque tá deixando o nosso episódio já... Pra gente, tava bom, né? A galera vai sair na última palavra do significado, já vai sair já. Estava indo Ó, bem. Tá indo bem. Pra gente fechar com conteúdo, tá? E assim, a gente não faz nenhum corte aqui no Prop Talks, então vai usando outro cantando mesmo. Fechar com conteúdo, eu quero saber de vocês duas, como vocês estão... Vocês três, né? Usando também. Vocês três, como vocês estão imaginando, eu falo também, tá? Nós quatro. Como vocês estão imaginando o mercado imobiliário 2024? 24 é muito pouco. Os próximos 3 anos do mercado imobiliário, não vou dizer tendências, mas assim, para que caminho você acha que o mercado vai seguir? Situação econômica, como tá, queda de juros e tal, tecnologia vindo, inteligência artificial. Como é que vocês imaginam daqui a 3 anos vocês do mercado imobiliário? Vicky, você primeiro. Olha, eu acho que a queda de juros torna o mercado imobiliário mais atraente para o mercado financeiro, né? Sim. Vai trazer mais investimentos, muito provavelmente, e o que é ótimo para nós. E fomenta o mercado na ponta do cliente também, que consegue se enquadrar mais no financiamento, etc. Mais vendas. Mais vendas, acho que isso só tende a aquecer o mercado. 3 anos talvez seja um espaço muito curto, um tempo muito curto para a gente ver a industrialização, o steel frame e outras coisas acontecerem, mas eu acho que vai acontecer. Talvez 3 anos é um pouco curto, mas eu acho que vai ser uma coisa meio similar ao carro elétrico. No início era aquela coisa meio distante, quase ninguém tem e tal, agora já tá, um monte de gente tem e tal, já tá cada vez mais comum. Então acho que isso vão ser os principais. Eu concordo com você e vou acrescentar que eu tenho uma visão... Eu sou uma pessoa muito, muito otimista, mas eu confesso que eu estou sendo um pouco, vou colocar realista para não chegar no pessimista, que eu acho que é o meio termo. Porque acho que o contexto geopolítico tende a piorar nos próximos 3 anos. Eu acho que a gente vem aí num contexto geopolítico bem crítico. E eu vejo um impacto no setor imobiliário no sentido de que, eu concordo com o que você falou e eu acredito que a gente vai ver agora uma mudança estrutural em termos de acesso a crédito e estrutura de financiamento. Então, eu já estou vendo aí soluções aparecendo para facilitar o financiamento de pessoas físicas que querem fazer seu próprio desenvolvimento, ou desenvolvimento menores, ou estruturas um pouco desfragmentadas no modelo que a gente vem do convencional. Então, eu acho que essa é uma tendência que deve evoluir daqui para frente, porque no contexto geopolítico mais crítico, as grandes corporações vão sofrer. Boa. Donoto. Olha, eu vejo que os próximos 2 anos vão ser anos de muita coisa boa para o mercado. 24 e 25, baseado no que vocês colocaram, acho que sim, nós vamos ter mais vendas, nós vamos ter mais entradas de outras empresas praticando produtos, criando produtos e praticando boas ações dentro desse mercado, mas só até 2025, porque em 2026 nós vamos ter a próxima crise imobiliária no país e vai dificultar a vida das pessoas. Eu tenho mapeado as crises ao longo dos últimos 20 anos. Por que eu fiz a pergunta, cara? Pro Zanotto. Não é por uma profecia. Eu peguei os últimos 20 anos de crises imobiliárias no Brasil, na América Latina, na América Central, na América do Norte, na Europa e na Ásia. E dentro de um composto de análise que eu fiz, mostra que o Brasil vai ter a próxima crise imobiliária em 2026 e nós vamos ter alargamento de preços, nós vamos ter achatamento de crédito e o Brasil vai entrar num processo de declínio que vai durar 2 a 3 anos. Então nós vamos ter 24 e 25 de muita coisa boa acontecendo, 26, 27, 28 de muito aprendizado para profissionais e empresas do mercado. Não vai faltar negócios, mas vai diminuir a velocidade disso tudo. Boa. Sabe que isso aí já foi tema de uma discussão nossa no palco já. Foi, eu estava lá. Que a gente, foi uma discussão ferrenha no palco. Ao vivo ali. No palco ali, sem combinar nada. O Zanotto falou da previsão dele
e que eu não sei se no palco eu falei, porque a gente estava num monte de gente do mercado imobiliário, todo mundo esperando que a gente falasse de tendências que iam deixar o mercado uma maravilha. Quer ver tendência positiva, Óbvio. né? E aí o Zanotto falou essa, mas é que o Zanotto foi mais duro naquele dia também. E a galera ficou tipo, meu Deus, acabou minha profissão de 26. Todos entregados. Foi, a gente quase apanhou lá, mas tudo bem. E, como eu falo, eu sempre gosto de ver o lado bom das coisas. Eu concordo que a gente, depois que o Zanotto me explicou, eu entendi também que isso vai ter. E acho que o mercado não vai acabar de forma alguma, ele vai se adaptar como ele sempre se adapta. E a minha análise para os próximos anos em termos de tendência é o que eu falo, eu virei o Pedro Bial da nova geração, que ele falava use filtro solar, eu falo use o chat GPT. Para mim, a maioria das pessoas não está entendendo o que está acontecendo em relação à tecnologia da inteligência artificial. Isso não é um novo hype, não é a blockchain lá, o metaverso que parecia que ia vingar, não vingou, todo mundo achou que isso era piada. A inteligência artificial é uma parada séria, já está presente em todos os aplicativos de todo mundo, agora a gente pode usá-la como a gente quer. E a gente não está entendendo o impacto real disso e o tamanho da evolução, a velocidade da evolução disso. Então, acho que nos próximos anos, tudo que for digital terá inteligência artificial aplicada. A construção, assim como a indústria, vai ter um impacto muito forte da robotização, porque agora tem software dentro do hardware, que é a própria IA. Então, o mercado imobiliário que estava apostando em novos métodos construtivos para evoluir, isso estava engatinhando, agora ele vai ter robôs construindo. Sim. E assim, isso não é um negócio futurista. Eu acho que em 3 anos a gente já vai ver o começo disso. E vai mesmo. Não vai ser em escala, tudo mas bem. isso vai ser uma discussão Mas de é o que o Vicky pauta falou, muito grande. É que eu vejo se as pessoas não estão entendendo a velocidade, porque parece que 3 anos é pouco, mas a percepção da IA, 3 anos é muito Mas tempo. você está falando 3 anos em velocidade cruzeiro, né? Assim, acho que em 3 anos a gente vai ter ainda algumas mudanças estruturais dentro desse contexto geopolítico que talvez dê uma engasgada nessa evolução. E que naturalmente impacta o efeito tecnológico, Exato. Mas eu gosto de dar esse alerta porque realmente eu acho que as pessoas não estão entendendo a velocidade. Quando a gente vê um vídeo de uma inteligência artificial há 3 meses atrás e vê a hoje, é uma evolução exponencial. E vai impactar os nossos negócios e vai fazer bem pra gente. Eu acho que também não sou da Matrix que vai mudar o mundo, mas acho que vai impactar positivamente, mas tem que saber o que está rolando. Então compre o meu livro de Inteligência Artificial no Mercado Imobiliário, é real, escrevi o primeiro livro de Inteligência Artificial. Cadê o meu? Não, é aí que tá, gente. Para quem ajudou a escrever, vai ser especial, uma caixinha bonitinha, mas tá demorando para chegar essa caixinha aí bonitinha. Eu não sei quando vai chegar. Mas a galera que tá isso. ouvindo, no meu link do Instagram, tá ainda em pré-venda lá, a versão digital. Pois, Vicky, vou te dar um presente também, o livro. Também, tá? O primeiro livro de inteligência artificial aplicado ao mercado escrito. Tá. Autografado. Eu só não sei quando vai chegar o livro da Elisa e o meu com a caixinha bonitinha, mas eu sei que a gente precisa encerrar. Tá, gente, obrigado, viu? Mulheres, obrigado Obrigado por ter aceitado o conhecimento aqui. Elisa, obrigado Foi uma por ter aula. capitaneado isso aqui. Faremos mais vezes, né, Zanotto? Cara, 1h40 de É uma conversa. edição especial, gente. lógico. Óbvio, exatamente. Eu falei que podia ter. Pessoal, obrigado, até a próxima. Valeu. Até mais. Que